Deus. Não sei se o senhor já contou um pouco, sabemos? Esse varão aqui, quando chegou aqui, chegou meio desanimado, né, na igreja, né? Fez 4 meses agora que eu estou aqui. Conta aí para esse povo que o senhor falou pelo Face comigo e que o senhor falou rapidamente quando chegou hoje de manhã. Um milagre, a bênção, a alegria que Deus deu ao seu coração. Compartilha com esse povo aí. É muito forte a proposta, porque eu tenho um colega meu, um arquiteto, né? E chegou no escritório lá, muito cabisbaixo, chorando, e ele não é desse jeito, né? Aí eu falei, ô Júlio, o que está acontecendo? Aí ele falou, Ricardo, minha esposa. Aí tem tanta coisa acontecendo fora, parecia que era um salto no escritório, alguma coisa, né? Aí ele falou, o médico falou que a minha esposa vai morrer e não tem cura mais, né? O câncer dela é aquele alastra, né? E já estava bem alastrado, bem avançado. Aí lá no meu escritório, fica lá na... O câncer é aquele que vai pegando os órgãos todos, né? Que vai se espalhando tudo, né? Isso, esse mesmo. E no meu escritório, na minha mesa, eu coloco lá no site da igreja, tudo para ligar, né? Aí o senhor pegando lá, falando. Aí eu peguei e falei para ele assim, não, Júlio, ela não vai morrer não. Jesus vai curar ela, Jesus já visitou ela agora. E eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas acredito. Acredita que já aconteceu. Você faz o seguinte, você volta no médico, pede ao médico todos os exames, mas é todos os exames mesmo. Tudo que foi feito, você pede de volta. Você estava ouvindo o site errado, as palavras de incentivo, o senhor profetizou, olha, ela não vai morrer não, ela vai ser curada. O senhor pegou aquela unção ali pela rádio e profetizou. Isso, com certeza. Aí, ele não entendeu nada, eu também não quis entender nada também, porque a coisa foi saindo assim, né? Aí ele pegou e foi no médico, pediu todos os exames novamente, foi feito todos os exames, e para honra e glória de Jesus, tá? Os médicos ficaram impactados, não só o médico, mas toda a junta médica, né, que são oncologistas, né, que tratam desses problemas, e não achou mais nada. Glória a Deus, aleluia. Fizeram outro exame, mais junta médica, não achou nada. Aí glória a Deus. Agora, quinta-feira, aí ele teve lá no escritório, quando ele já entrou com um semblante, né, diferente, né? Aí eu falei, não, Júlio, tudo bem? Ele falou, olha, Ricardo, precisava contar para você, mas eu tinha que contar pessoalmente, no telefone não. Minha esposa não tem mais nada. Glória a Deus. Já foi feito mais um outro exame, não tem nada. Em minha casa, mas já tem largado tudo, eu não tenho saber de trabalho, não tenho as condições de uma doença dessa, né? É terrível, né? Mas, para a glória de Jesus, ela não tem nada, ela está curada. Ontem nós encontramos um cliente, o semblante dele a cada dia melhor. A única coisa que eu disse a ele, glorifica a Deus por onde você passar. Você diga que foi Jesus que fez isso. E outra coisa, ele pegou as palavras que eu disse para ele e falou para a junta médica: o chefe de vocês aí que curou ela, o médico dos médicos, Ricardo falou que ele curou ela. Glória a Deus. Então, o médico dos médicos, aí tinha um médico no meio e falou: você pode glorificar mesmo, porque ela não tinha nem 6 meses de vida. Mas ele tem os exames antes e depois, né? Tem todos os exames, antes, depois, até o último exame que foi feito. Se carga de consciência dos médicos, eram 4 exames, tem uns 4 que não vai nada. Ele vai trazer os exames aqui na igreja. Já convidou ele para vir, né, para dar o testemunho pessoalmente, para você ver que Deus é fiel, né? Ontem eu já falei com ele, falei, Júlio, a primeira oportunidade que você tiver, irmão da igreja, vai glorificar a Deus, porque através de você, da cura da tua esposa, para ganhar muitas almas para Jesus. E digo mais, apóstolo, eu estava aqui numa quinta-feira, e eu nem sabia, eu já tinha falado isso para ele, mas nem que fala as coisas, ele tem que fazer tudo, né? E Deus usou isso aqui, nesse altar aqui, ó. Pediu para mim levantar aqui no meio, e falou para mim, aquilo que sai da tua boca acontece. E Deus escreve uma nova história na tua vida, está escrevendo, porque eu fiquei 20 anos no lugar, tá? Não vou falar nome porque não interessa, tá? Me ensinaram a ganhar dinheiro, só me ensinaram a ganhar dinheiro, dinheiro, aqui em 4 meses, eu aprendi tudo que eu não aprendi, eu estou falando até 20 dias não, pessoal, eu estou 20 anos, tá? Em março de 94 agora, faz 20 anos que eu fiquei no lugar, tá? E veio como se fosse um vendaval depois, porque uma pessoa chegar a ganhar 200 mil no mês, e eu cheguei depois a ter um dia que eu dei 50 centavos para comprar um pãozinho, foi a mesma coisa do vento, plantado em cima do monte de areia, o vendaval veio e levou tudo embora. Olha, eu digo para
para vocês, pessoal. Cheguei aqui no dia 29 de junho de 2014 agora. Eu ouvi o apóstolo pela rádio, eu estava sapeando umas rádios lá, com a minha irmã de casa, nas costelas. Aí ele parou, e esse homem está falando comigo? Eu fiquei toda a minha vida para ele. Que isso? Você aí, está isso, está aquilo, está aquilo, como é que tá aí? Aí eu falei, não vai deixar o tipo. E aí eu comecei a ouvir, eu falei, peraí, eu tenho que falar o endereço que eu vou anotar. Mas como o nome dessa rua aqui é Helder Neneberg, não precisa. Aí eu peguei, marquei lá, depois peguei o telefone, liguei. Falei, peraí, eu tenho que conhecer esse lugar. E eu tenho uma reforma próxima aqui no hotel, aqui, passava direto aqui, mas eu não conheço o lugar agora. Essa música da frente da minha. Cheguei aqui todo detonado. Quando eu falo detonado, é detonado mesmo. Eu já tinha tentado 3 ou 4 vezes tirar minha própria vida. Tá? Eu cheguei ao ponto que não via saída mais, não via mais saída mesmo. E aqui eu aprendi uma coisa, tá? Eu aprendi a buscar a Deus e amar a Deus com todas as coisas em primeiro lugar. E isso, o deserto é terrível, pessoal. Mas quando Deus leva, eu aprendi isso com o sobrinho ontem, tá? Ele falou assim, Deus não leva o crente para morrer no deserto não, tio. Ele leva o crente para o deserto para viver, para conhecer a Ele, para glorificar o nome dele. Eu posso dizer, eu conheci a Deus do deserto. Terrível. Não tem água, não tem nada lá. É terrível. Você não pode contar com ninguém. É como você diz, dobrar o joelho no chão e buscar a Deus. E eu comecei a fazer isso. Aí um dia Deus usou a bispa aqui e falou para mim assim, se você amar a Deus como você ama a sua esposa, você vai ver Deus na tua vida. Eu comecei a buscar a Deus, entregar minha vida na mão dele, fui assumir uma diretoria de uma empresa aí, comecei a orar, não era aquilo que Deus tinha não, a coisa começou a aparecer pelo outro lado, e eu dobrei o joelho no escritório, quando eu vi, já estava tomando uma atitude assim, eu falei, Deus, não, ó, parte para lá, porque é o meu Deus que me guia, e tudo na minha vida tem que vir das mãos dele, né, como pelo homem não. E é isso que tem acontecido. Grandes maravilhas, grandes vitórias, grandes conquistas irão acontecer sobre a minha vida. Amém. Glória a Deus. Permanecer verá. Porque eu digo, não é fácil. Não pensa em entrar na igreja, na glória, aleluia, e pensando que as coisas vão acontecer do dia para a noite, não. Não. Porque da onde eu vim, apóstolo, ensinava o seguinte, tá? Você pega Deus pegando na parede ali, ó, de bom chiclete, tá? Cobra dele. Aí aqui eu aprendi. O que eu devo? O que Deus me deve? Ele me deve nada, pelo contrário, eu que devo a ele, ar, respiro. Ensinaram para ele totalmente errado. Porque o senhor tem filho? Tenho, eu tenho uma menina com 16 anos. Imagina a sua filha pegando o senhor, pai, o senhor tem que me dar, eu quero dinheiro. Pai, o senhor tem que me abençoar. Vai dar certo? Mas jamais. Olha, tanto é que se a sua filha fizer isso, o que vai acontecer? não vou dar. Não, e o senhor vai, além do mais, vai dar o quê? Vou dar uma bronca, né? Vou dar uma bronca, uma palmada. É o que o senhor aconteceu. O senhor queria tocar na parede, o senhor tomou um estava aqui, um estava ali, foi parar no deserto e agora está indo me buscar. Aprende, como aprende. E isso que o senhor está dizendo aí, a minha menina, eu pago a pensão dela, né? E acho gostoso, né? Eu pago a pensão dela. E teve uma vez que ela me ligou. Ô pai, como é que é? O senhor falou que ia depositar minha pensão e ia me dar um dinheiro para mim poder viajar com as minhas amigas. Botando o senhor na parede, né? Colocou na parede. Eu fiquei 3 meses sem depositar a pensão dela. Para ela aprender. A mãe dela era advogada, muito renomada. Aí eu falei assim, na hora que chegar um mandato de prisão para mim, eu vou e deposito. Pelo menos 3 meses ela vai ficar sem nada. Só porque botou na parede. Quem já aprendeu em algum lugar que tem que botar Deus na parede, né? Olha, não, tem que se humilhar diante de Deus, buscar a misericórdia dele, né? Tem que amar ele com todo o coração, né? É verdade, apóstolo. Depois que eu aprendi a amar a Deus. Olha, aquilo que a bispa me disse para mim, usada por Deus. Busca. Aquela paz que você procura, você vai encontrar. E hoje, tanto problema que eu tenho. Sabe, a gente trabalha por conta, tem muitas dores de cabeça. E chega alguns enviados aí, coisa ruim, não é fácil não. Mas só a paz que eu tenho. Eu não dormi. Se deixar dormir até demais. Não dá para dormir, porque fica Só não dormir, agora não até demais. Durmo, me alimento bem. Sabe, a vida, eu enxergo ela hoje totalmente diferente. 4 meses, né? 4 meses. Aconteceu tudo isso. Aconteceu tudo isso e muito mais para cumprir ainda. Porque eu fiz um voto a Deus, e quanto for de vida ele der, tá?
que eu serei fiel e dizimista nesta obra aqui. E além do meu dízimo, sobre o meu dízimo, 30% de tudo aquilo que ele me conceder. Porque a obra de Deus, e essa obra, eu creio que ela vai ser pegada aos 4 anos. Amém. Glória a Deus. Para buscar aqueles que estão encarcerados. Eu não dizer encarcerado atrás da cadeia, não, não. É encarcerado espiritualmente como eu estava. Porque 20 anos não são 20 dias. E te ensinar você a ver que você, hoje eu vejo a coisa diferente, já é tudo diferente, sabe? É coisas assim, e às vezes você está parado.